TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos amigos do Grupo Batuíra, de Algés, Portugal, é uma alegria estarmos novamente juntos para mais um encontro à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso que eu gosto muito e que vocês já devem ter me ouvido falar. Peça e receba, o universo conspira a seu favor. Então vamos rogar a Jesus que nos envolva a todos. Vamos compartilhar uma tela com todos vocês, para que assim possamos compreender um pouco mais sobre esse tema que nos traz tantas alegrias e que nos faz pensar cada vez mais sobre essa sintonia, sobre a nossa sintonia junto ao universo. Este é o tema de hoje. O universo conspira a seu favor. Estamos sempre buscando nos libertar do sofrimento e da dor. E esta dor que nos acarreta a todos, às vezes nos faz não perceber que nós temos uma atuação junto ao universo de busca do alívio das nossas problemáticas, do nosso sofrimento, da nossa dor. Tudo muda quando encaramos cada dia como uma possibilidade de vitória, de conquista, de construção. Quando encaramos o que já conquistamos como vitória, quando mudamos os nossos valores, aprendendo a ouvir os sinais que o universo nos dá. Então, de acordo com a capacidade de percepção de cada pessoa, nós vamos construindo essa sintonia, nós vamos percebendo esta sintonia com o universo e vamos buscando, através desta sintonia fina, essa construção para a resolução das nossas questões, sejam questões espirituais, sejam questões físicas. Então, quando nós compreendemos que cada pessoa tem uma conexão com o universo e que esse universo conspira a seu favor, nós aí vamos construindo uma força maior dentro de nós. É assim que nós verificamos que o universo funciona como um amplificador. Tudo aquilo que transmitimos retorna para nós amplificado, seja de bom ou seja de ruim. Nós não percebemos isso, mas estamos conectados com tudo no universo. Temos um poder infinito guiados pelas leis do universo. E quando colocamos essas leis ao nosso favor, temos aí, então, um instrumento a mais para nos direcionarmos à nossa autoevolução, para construirmos a nossa autoiluminação. Estas leis são leis universais. E quando nós passamos a compreendê-las, nós vamos utilizando-as de uma maneira muito racional. Uma destas leis é a lei de atração. Esta lei de atração ocorre com todos os seres no universo. E esta lei, ela funciona fortalecida pela nossa vontade individual, mas principalmente pela nossa força mental. Então, esta lei de atração vai conectar tudo aquilo que o universo conspira a meu favor em direção à minha própria evolução. Nós não estamos desamparados do universo, nós não estamos soltos do universo. Nós temos os mentores amigos, nós temos os nossos guias protetores, nós temos os nossos anjos de guarda. Então, assim, nós
munidos desta compreensão do que rege esta força mental, vamos então utilizando ao nosso favor. E isso já nos traz a física quântica. A física quântica, trazida por Albert Einstein e por Max Planck, no início do século passado, ela apresenta um link para a espiritualidade. Ela nos demonstra que nós todos estamos conectados. E esta conexão faz com que nós venhamos a trabalhar em uníssono com o universo. Porque o universo, respondendo às leis imutáveis do Criador, de Deus, regem sempre a nosso benefício. Então, quando nós compreendemos que estas leis são para nos beneficiar, mesmo que nós não ainda a compreendamos, nós podemos utilizá-las ao nosso bem. Então, nós vamos ver que este físico inglês, Frijot Capra, no seu livro O Tal da Física, vai nos dizer que a teoria quântica revela um estado de interconexão essencial do universo. Ele descreve, através dos seus postulados, que nós estamos conectados essencialmente com o universo. E isto foi demonstrado, então, com a física quântica. Ele nos mostra também, através da física quântica, que não podemos decompor o mundo em suas menores unidades, capazes de existir independentemente. E sim, sob a forma de uma complexa rede de relações entre as diferentes partes de um todo unificado. Nós fazemos parte desse todo. Nós estamos organizados a tal ponto que Deus, na sua infinita sabedoria, ao criar as leis imutáveis, ele toca a cada um de nós. E por isso nós não podemos nos separar, nos decompor do todo. Também ele nos diz que a física quântica vê o universo como uma teia interligada de relações físicas e mentais, cujas partes só podem ser definidas através de suas vinculações com o todo. Desta maneira, nós vamos compreendendo, então, que nós estamos conectados com aqueles que conhecemos nesta encarnação, com aqueles que conhecemos em outras encarnações e com aquelas mentes com as quais mantemos afinidade, mantemos atração. E isso já nos traz Allan Kardec, quando, no seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele vai nos dizer: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Desta maneira, nós vamos ver que Allan Kardec traz a sua doutrina extremamente afinada com os postulados da física quântica que iria surgir posterior a essa doutrina. Allan Kardec vai nos demonstrar, através deste texto, que nós, seres, estamos em solidariedade com todas as nossas existências anteriores, com todos os seres deste mundo e de todos os mundos. Desta maneira, nós verificamos que o universo trabalha para a concretização de tudo o que pensamos, seja a criação de quadros mentais, de carência, de negação, de frustração,
de doença, seja de criação daqueles que inspirem prosperidade, abundância, realização e saúde, segundo a justiça da lei de causa e efeito. Vejam vocês, meus queridos amigos, que nós estamos numa conexão com o universo. De acordo com o que nós pensamos, de acordo com os pensamentos que emitimos, nós aí vamos construir estas redes de sintonia, fortalecendo então aquilo que queremos, seja carência, seja negatividade, frustração, doença, ou seja, abundância, saúde, prosperidade. É assim que nós nos conectamos. É assim que a física quântica demonstra que nós estamos numa rede solidária junto com as potencialidades que regem as leis do universo criadas por Deus. Então, quando nós orientamos a nossa mente com ideias claras, dentro das inúmeras possibilidades, nós colocaremos as forças do universo a nosso favor. É assim que nós vamos fortalecer aquilo que queremos, aquilo que desejamos, com a inspiração que nós recebemos do próprio universo. Por quê? Porque nós vamos evoluindo de acordo com a nossa tomada de consciência, de acordo com a nossa compreensão das leis eternas que agem em nós e sobre nós. Então, isso é muito importante, porque nós determinamos o que queremos para nós. Principalmente neste período que estamos vivendo, que muitas pessoas cultivam ainda pensamentos negativos, cultivam o medo, cultivam a depressão, vão entender que quanto mais amealham esses pensamentos, mais nutrem forças que fortalecem ainda mais estes sentimentos em si. Então, nós temos que lembrar que o pensamento é criador e que ele não atua somente ao redor de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal, mas ele atua principalmente em nós. Ele gera as nossas palavras, o pensamento gera as nossas ações e com eles construímos o nosso dia a dia. Este edifício grandioso ou um edifício miserável da nossa vida presente, mas também da nossa vida futura. Porque não nos esqueçamos que todos nós somos semeadores para o futuro, mas somos coletadores da nossa semeadura passada. Então, nós modelamos a nossa alma, o nosso corpo com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil do nosso corpo fluídico ou do nosso perispírito. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes, de acordo com o teor destes nossos pensamentos. E assim, nós vamos gerando a psicosfera ao nosso redor. E assim, nós vamos, então, entrando em sintonia com aqueles que pensam igualmente conosco. Porque o pensamento é a energia revestida pelas nossas emoções. É a emanação do espírito. É a emanação da mente e não a secreção do cérebro. O pensamento não tem limite de alcance, nem de ação, nem de atuação. Vibra com outros pensamentos em uma conexão permanente. Nós entramos em sintonia com aqueles que pensam igualmente conosco. E aí vamos ver que quando nós
pedimos aquilo que nos vai fazer com que nós possamos evoluir, aquelas necessidades verdadeiras como patrimônio do espírito, nós aí vamos ter, sim, a resposta que vem do universo. Por quê? Porque a nossa casa mental elabora exatamente aquilo que pensamos. E sabemos que o pensamento é um reflexo do nosso sentimento. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos lembrar de que tudo aquilo que nós emitimos como pensamento vem traduzindo aquilo de que o nosso coração está cheio, aquilo de que amealhamos como sentimentos. Então, nós somos exatamente o que sentimos, pensamos o que sentimos, portanto, somos exatamente aquilo que pensamos. Nossos pensamentos expressam a nossa consciência e tudo que cultivamos no nosso mundo íntimo, como preferências, tendências, aptidões, e, em decorrência, a leitura que fazemos da vida, o sentido que damos a essa vida, conforme o nosso livre-arbítrio. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai nos dizer: cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então, nós emitimos ao redor de nós, fora de nós, esta energia mental de forças mento-eletromagnéticas e que estas energias irão ser carregadas dos nossos sentimentos. E aí, as outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, vão conhecer o conteúdo dos nossos sentimentos. Desta maneira, o ser humano é o reflexo da sua vida mental. E esta vida mental é o reflexo do que o indivíduo leva no seu íntimo, dos seus sentimentos. A tal ponto que Leon Denis, no livro No Invisível, em 1901, vai nos trazer este texto maravilhoso. Exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. Cada um de nós emite uma intensidade dessas ondas mento-eletromagnéticas que irão ser espalhadas pelo universo e que irão ser percebidas e ser aceitas pelas mentes que vibram na mesma sintonia. E Leon Denis continua: as vibrações dos cérebros pensantes de homens ou de espíritos se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e passam como torrentes incessantes fluxos de ideias, ondas de pensamentos. É assim que nós atraímos outras energias na mesma frequência que vibramos. Portanto, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Somos nós aqueles que estamos nesta vibração, boa ou má, sublime ou inferior, e que assim vamos atraindo mentes de igual teor. Quem dos senhores não lembra deste livro, O Segredo, que nos fala exatamente do poder do pensamento? E este poder é de tal ordem que a sua velocidade supera os 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, o pensamento é muito mais veloz que a luz, a tal ponto
que ainda na Terra nós não temos equipamentos para medir a velocidade do pensamento. Quando você pensa em alguém, você se transporta em pensamento para junto dessa pessoa. E quanto mais firme e constante for o seu pensamento, pode ser captado sim por outra pessoa. Ao tomar consciência do poder do pensamento, conquistamos exatamente a chave para abrir as portas que levam à realização dos nossos desejos mais profundos. Porque aí nós sintonizamos com as potências do universo que vibram ao nosso redor e que fortalecem os nossos pedidos, os nossos mais íntimos pensamentos. E parece distante isso da verdade, mas o próprio Jesus já nos orientou sobre isso, quando ele nos diz: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Quando ele nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-se-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhes pedirem? Aqui Jesus já nos faz a orientação de nós buscarmos essa conexão com o universo, com as potências angélicas, com os benfeitores amigos. Por quê? Porque nós devemos saber o que devemos pedir. Quando ele nos diz aqui que o Pai dará os verdadeiros bens, quais são os verdadeiros bens? Os bens do espírito. Quais são os verdadeiros bens, o patrimônio do espírito imortal? Aquilo que nós levaremos para a eternidade. Estes são os verdadeiros bens. São as virtudes, são a intelectualidade, são as nossas superações das nossas viciações morais, são o florescimento, então, das nossas qualidades. Estas são as verdadeiras condições de nós buscarmos a evolução. Então, nós devemos saber, sim, o que devemos pedir. Nós devemos nos comunicar com o universo através desta conexão. Mas como é possível a comunicação com o universo? Como nós podemos buscar esta comunicação? Como é possível nós sintonizarmos com as potências angélicas, como Jesus nos exortou, como a física quântica vem nos demonstrar, e como o próprio Allan Kardec, no corpo da sua doutrina, vem nos esclarecer? Ora, cientistas, pesquisadores da mente humana, como os psiquiatras, os psicólogos, os físicos da consciência, se debruçam sobre esse tema e trazem estudos aprofundados da conexão mente-corpo. Nós temos grandes pesquisadores da psiconeuroimunologia, da epigenética, nos demonstrando que aquilo que nós amealhamos, nós potencializamos através de um pensamento positivo, de uma busca numa vontade firme e determinada. Nós lembramos aqui do Dr. Bruce Lipton, no seu livro Biologia da Crença, quando ele vai nos dizer: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo.
Então, nós podemos auxiliar a nossa própria saúde, mantendo pensamentos positivos, pensamentos elevados, através de trabalho no bem, através da oração, nós podemos entrar em conexão com os benfeitores amigos. Nós podemos fortalecer também o nosso sistema imunológico através daquilo que pensamos. Por quê? Porque o que importa ao nosso sistema imunológico é o que pensamos. Por isso a importância dos pensamentos. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos mais interiores. As palavras nos afetam mais do que armas. Uma ofensa pode nos matar, porque tudo isso deprime o nosso sistema imunológico. A semelhança da luz que se propaga, ora como onda, ora como corpúsculo, o pensamento, com a sua velocidade e constituição equivalente, irradia-se da usina mental e, por identificação vibratória, alcança todas as células, que se preservam ou se destroem de acordo com a potência da energia que nós mesmos conduzimos. Então, se nós damos o comando para as nossas células se tornarem fortalecidas pelo comando mental, é assim que elas irão agir. E esta conexão com as nossas células é uma conexão íntima, individual, mas que pode ser fortalecida também através da busca da sintonia mental com os nossos anjos de guarda. Portanto, nós lembramos aqui mais um texto de André Luiz no livro Ação e Reação, quando ele nos diz: todo pensamento emitido por nós volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito, quando alimentados pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. André Luiz está chamando atenção aqui para que nós venhamos a lembrar que nosso desejo, que a nossa vontade, que a nossa intenção, que o nosso foco deve ser justamente emitido naquilo que queremos. Que o nosso pensamento, ele sai de nós, mas retorna para nós fortalecido. Por quê? Porque existe a lei de sintonia, existe a lei de afinidade e sintonia que nos conecta com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que entram nesta mesma frequência pela qual vibramos. Isso é muito importante porque assim nós vamos entrando em sintonia no universo com todas as potências que estão amando de Jesus, nos instruindo, nos orientando nesta nossa caminhada terrena. Jesus, como o governador do planeta, tem os seus instrutores, que recebem a sua orientação para nos auxiliar, para nos orientar, para nos conduzir. Desta maneira, nós precisamos entrar em sintonia com estes mentores amigos, lembrando aqui uma passagem de Emmanuel no livro Roteiro, numa psicografia do Chico Xavier, quando ele nos diz: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças
que acalentamos em nós mesmos. Somos nós que, ao emitirmos pensamentos, recebemos outros de igual teor, fortalecendo, então, aquilo que emitimos. Desta maneira, nós vamos lembrar que a mente humana é um dínamo, gerador e receptor de pensamentos alheios. Nós emitimos e nós recebemos. Assim, fortalecemos aquilo que encontramos no nosso íntimo. Assim, fortalecemos aquilo que temos dentro de nós. Desta maneira, nós aí vamos compreender como nós devemos vigiar os nossos pensamentos, como nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Por quê? Porque, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-os para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Assim, Emmanuel vai nos dizer que todos nós estamos nessa conexão mental coletiva. Portanto, ela é uma realidade entre todos os seres humanos, onde quer que nos encontremos. Nós aí estamos conectados. Desta maneira, compreendemos que o universo é imensamente rico e diversificado, e através dos nossos sentimentos e pensamentos buscaremos aquilo que merecemos. O universo é pleno de campos energéticos com os quais, através da nossa mente, podemos entrar em conexão. Na verdade, constantemente estamos recebendo sinais do universo e nos conectando ou não com eles, de acordo com a nossa frequência vibratória. A conexão ocorre com aquelas fontes de informação mais compatíveis com os nossos ideais, com as nossas tendências, com os nossos propósitos, com as nossas aptidões. E assim nós vamos escolhendo as frequências com as quais queremos vibrar. Imaginem vocês com que frequência entra em sintonia uma pessoa que sempre diz: não posso, não sei, não quero ter uma velhice solitária, não consigo imaginar que ainda vou encontrar um grande amor, não vai ser fácil arranjar um trabalho que vale a pena, não presto, não sirvo para nada, é melhor eu não estar aqui, sou um estorvo, e tantas outras frases de desvalia. Imagine você com que sintonia entra uma pessoa tão negativa diante de tantos aspectos da sua vida, diante de tantas condições que vão lhe cada vez mais diminuindo a sua autoestima. Portanto, nós temos que mudar a mente. O homem é o universo dentro do universo. Mude a sua mente e você mudará o seu mundo. Tudo no universo é uma constante, mas nós podemos trabalhar limpando a nossa mente. E este trabalho é um trabalho que deve ser paciente e persistente, porque muitas vezes nós vamos entrar em conflito e nós vamos achar que não temos saída, mas tudo tem início dentro de você. O universo, representado pelas leis divinas,
trabalha sempre e incessantemente ao nosso favor. Tudo é possível àquele que crê e que investe esforço para realizar. Basta para isso se dispor com boa vontade, com persistência, com perseverança, com foco, com denodo, acreditando sempre, colocando fé naquilo que deseja que aconteça ou naquilo que deseja mudar na sua vida. Acredite, é possível realizar qualquer sonho que seja realmente perseguido e trabalhado. Isto é possível tanto para quem deseja o bem e para aqueles que permanecem atrelados ao mal. Nós podemos mudar, nós podemos fortalecer o bem que já fazemos, mas podemos mudar aquilo que ainda fazemos de mal. Por quê? Porque precisamos trabalhar em nós as nossas viciações morais. Precisamos colocar a necessidade, a urgência de nos melhorarmos. Às vezes, entramos numa crise existencial. Às vezes, nos falta esperança, perdemos nossa fé, e então descobrimos que precisamos acreditar tanto quanto precisamos respirar. Pode ser difícil fazer algumas escolhas, mas será muito mais fácil se observarmos esses sinais. Existe uma diferença muito grande entre conhecer um caminho e percorrer esse caminho. Não procure querer conhecer o futuro antes da hora. Nem exagere em seu sofrimento. Se você está diante de uma crise existencial, é o momento de dar uma chance à vida, para que ela coloque uma nova situação, uma nova pessoa, um novo caminho, uma nova estrada na sua evolução. E este período que estamos vivendo, desta reclusão que nos encontramos, é justamente para examinarmos a nossa caminhada. Como é que nós estamos resolvendo a nossa evolução? Como é que nós estamos utilizando a nossa reencarnação? Nós precisamos, então, nos afinarmos com esta mudança. Nós devemos modificar os nossos pensamentos, doutrinar as nossas emoções e observar a nossa palavra, principalmente a nossa palavra, porque, como falávamos antes, a nossa palavra é o verbo do nosso pensamento. E o pensamento é tradução do nosso sentimento. O molde do nosso pensamento é exatamente o nosso sentimento. Então, a palavra é muito significativa no nosso, na nossa evolução. E Jesus já nos alertava sobre isso, quando ele vai nos dizer: não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Nós temos que cuidar justamente das palavras, porque essas palavras têm forma. Essas palavras modificam essas energias sutis que estão ao nosso redor. Porque ao emitirmos os pensamentos, cada um de nós exterioriza e cultiva o seu mundo interior. E as palavras são a verbalização deste mundo interior, que encontrará ressonância entre aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Desta maneira, as mensagens que você anda emitindo para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, têm uma frequência vibracional equivalente à exata realidade do que vai no seu mundo íntimo, do que está repleto no seu interior. Então, nós precisamos compreender que nós exteriorizamos aquilo que temos carregado no nosso coração. Quando Jesus nos diz que a boca
fala do que está cheio o coração, ele está nos referindo exatamente isso. Essas mensagens que damos ao mundo exterior é exatamente o conteúdo que temos no nosso mundo interior. Desta maneira, nós lembramos que o universo não nos julga, ele conspira a favor do que desejamos. Se desejamos o bem, teremos o bem. Se desejamos coisas ruins, encontraremos mentes que se afinarão conosco, que entrarão em sintonia através da lei de atração e que fortalecerão os nossos pedidos, os nossos sentimentos. Então, a realização é interna. Se você é otimista, se você é confiante, os conselhos que você irá receber do universo estarão justamente fortalecendo esses sentimentos, fortalecendo essas emoções, fortalecendo os seus pensamentos. Essa realização é uma realização interna, parte do interior de cada um de nós para o universo. Por quê? Porque o universo é receptivo às suas vontades. Qualquer experiência desagradável que você viveu ou esteja vivendo, aí você vai emitir para o universo. Aí você vai inundar o universo do seu conteúdo, da mesma maneira que se você escolher pensamentos bons, pensamentos positivos, o universo também será receptivo a essas suas vontades. E aí ele irá fortalecer o caminho das suas mais secretas tendências, fortalecendo assim a sua conexão com as mentes que irão poder realizar a sua plenitude interior. Quer você ame ou odeie alguma coisa, você a estará atraindo para a sua vida. Não existe exclusão no universo, apenas inclusão. É uma questão de escolha. Então, escolha o melhor. Escolha o melhor para você. Escolha viver, escolha a plenitude do amor, da caridade, da benevolência. Escolha os sentimentos positivos, mesmo que você ainda não tenha condições de fazer na sua plenitude, mas escolha por esses pensamentos, porque aí você estará atraindo forças nesse sentido, recursos espirituais de mentes conectadas com você que lhe irão ajudar. Quando nós lembramos de que é impossível que alguém que se sinta doente encontre a cura. É impossível que aquele que se sinta miserável enriqueça. É impossível que aquele que se sinta só encontre o amor. Torne-se aquilo que você mais deseja. Busque as emoções que você mais quer. Fortaleça o seu foco, fortaleça a sua vontade, o seu pensamento positivo. Ninguém é impotente diante da realidade atual. Qualquer adversidade em sua vida deve ser entendida como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de evolução. Você deve se perguntar: o que essa situação está querendo me dizer? Por que estou passando por essa situação mais aflitiva, menos alegre, mais preocupante? O que eu posso extrair como oportunidade de aprendizagem dessa situação? Por quê? Porque a conexão é exatamente dentro do seu coração. A existência de uma mente negativa não será disfarçada por você ler inúmeros livros de autoajuda ou por assistir vários DVDs do mesmo gênero. A conexão é no seu coração. Aquele que não sabe fazer essa conexão verdadeira
do seu coração para as potências angélicas, não adianta, porque de fora para dentro não irá conectar e não irá absorver esta conexão tão positiva, tão maravilhosa que está ao nosso dispor. Você é do tamanho dos seus sonhos. Nunca esqueça disso. Se você fortalecer esses sonhos, se você ampliar, se você buscar a concretização desses sonhos, você irá na direção da realização dos mesmos. Há um ditado muito antigo que diz que aquele indivíduo que não tem mais sonhos, este indivíduo já morreu. Aquele indivíduo que vive mais do seu passado do que do seu planejamento futuro, já começa a morrer. Então, você é do tamanho dos seus sonhos. Busque a realização. Justamente esta realização é que vai lhe dar a conexão com mentes que propõem lhe ajudar na sua evolução reencarnatória. Você vai agrupando seus sentimentos em relação ao seu desejo e sintonizando a frequência até que este desejo fique claro como uma imagem digital. Você faz a mudança. O processo de atrair a realidade desejada é a arte de combinar elementos. Nós primeiro plasmamos nos nossos sentimentos. Aí formatamos com os nossos pensamentos. E aí agimos na realização desta mudança, desta busca na evolução espiritual que todos nós devemos ir em direção. Então, você sabe quando está sintonizando com o seu desejo. Você precisa fazer um pedido de modo claro. Se você pedir de modo claro, o universo começará imediatamente a se mexer para responder ao seu apelo, e seja você consciente disso ou não. Nós não podemos dizer, eu não gostaria de continuar a errar. Não, nós temos que fazer o pedido afirmativo. Eu quero ser melhor. Eu quero melhorar nisso ou naquilo. Eu quero praticar somente o bem. Eu quero buscar esta qualidade em mim. Então, o pedido para o universo, interiormente, deve ser de modo claro. A comunicação interna e externa deve ser também de maneira exata. Preste atenção como você se comunica consigo mesmo, com as outras pessoas, com o universo, por meio dos seus pensamentos, palavras, atos e emoções. Perceba como esses fatores criam e contribuem para a situação em que você se encontra agora. Essa comunicação, como é que está sendo feita? Como é que você está buscando essa comunicação interna? Eu quero, mas como é que está sendo feita essa busca? A fluidez do pedido. Depois que você emitiu o pedido, fez a solicitação, deixa fluir. Deixa. Quando você é a mesma coisa que quando você manda uma carta pelo correio, você não fica segurando a carta, você deixa fluir, porque você sabe que ela vai chegar. Então, deixe fluir o pedido. E, por último, entre nesta sintonia com o universo e você verá que irá perceber respostas do universo, respostas pequenas e depois respostas maiores. Por quê? Porque o universo vibra através da lei de atração. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Decida o que você quer. Às vezes o universo ouve o nosso apelo e responde enviando algo diferente daquilo que acreditamos ter pedido. Isso ocorre porque, mesmo tendo comunicado
algo específico, por meio de palavras, o nosso eu superior se comunica com as verdadeiras necessidades, os verdadeiros valores do nível mais profundo, do eu espiritual. O universo responde a essas nossas necessidades verdadeiras, profundas, muito mais do que as nossas necessidades supérfluas que nós emitimos. Então, isso nós temos que lembrar. Esta é a luz que lhe mostra o melhor caminho e que lhe faz acontecer o melhor do seu jeito. Confie nessa conexão de amor que o move para que tudo dê certo. É dentro de cada um de nós que vive uma luz que nunca desiste. Essa luz faz com que todas as perguntas sejam respondidas e todos os sonhos sejam realizados. É aquela chama interior, é aquele Deus interno que todos nós temos. Então, nós precisamos trabalhar e orar. Trabalhe e ore em busca do seu desejo. Trabalhe e ore em busca da realização da sua melhora íntima, da sua autoiluminação. E Jesus já nos ensinou como devemos orar, quando ele vai nos dizer: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Aqui Jesus está mostrando que para nós falarmos com o universo, para nós falarmos com o nosso eu íntimo, para nós buscarmos essa conexão, não precisamos gritar, não precisamos usar de megafones, precisamos sim falarmos intimamente dentro do nosso coração. Toda conquista requer vontade e esforço. Todos que realizam um sonho estavam nesta sintonia, nesta busca, neste esforço. Portanto, apaixone-se, seja um idealista com suas vontades, busque essa sua conexão, busque permitir-se, viva a sua vida como se já tivesse conquistado o que quer. Isto se chama alinhamento vibracional. Plasme, busque dentro de você esta conexão. Peça e receba, o universo conspira a seu favor. O papel do universo é conspirar a seu favor. À medida que você pede, o universo ajuda a você manifestar-se o que realmente é necessário. O seu papel é pedir, é acreditar, é estar receptivo para receber, então, aquilo que deseja. Então, é preciso manter um diálogo interno, intenso, para saber o que você realmente necessita. Neste momento que estamos olhando para o interior, não mais para o exterior, como estávamos perdidos, olhando, distraídos antes dessa pandemia. O universo nos ajudará com uma ajuda extra a partir do momento que você se abrir para isso. Ele vai te ajudar à medida que você se abre para esse universo. É desta maneira que nós lembramos novamente de Jesus, quando ele diz: o que quer que peçais em oração, se credes que obtereis, então vos será concedido. É desta maneira que nós podemos afirmar que orar é enviar ao universo as nossas criações mentais e vibrar na sua maior lei, que é a lei de amor. A verdadeira oração é aquela que expressa os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos. É esta conexão desta lei maior que Deus nos presenteia a todos, é a conexão do amor. Por isso, meus queridos amigos,
do Grupo Espírita Batuíra de Algés, Portugal. Nós sempre deixamos este recado em nome dessa doutrina que nos esclarece, que nos explica. Sorria para a vida, que a vida sorrirá para você. É desta maneira que nós entramos nessa sintonia maravilhosa com os benfeitores amigos. É desta maneira que nós entramos nessa conexão com a lei do amor, esta lei que o Pai criou, que nos envolve a todos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nestes momentos desafiadores que estamos vivenciando agora, na fase final deste período de transição. É nestes momentos que nós devemos ter ainda esta conexão com os benfeitores amigos muito mais fortalecida, muito mais intensa. Com esses nossos votos de que a vida sorria para você, nós vamos agradecer pela sua atenção e, e nos colocarmos aqui em sintonia com esses benfeitores amigos que nos envolveram e que nos envolvem sempre para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado, queridos companheiros desta doutrina maravilhosa que nos abraça a todos. E até uma nova oportunidade. Que todos possam ser abençoados pelos mentores amigos. E até uma outra ocasião. Muito obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.